Ah, gostaria de saudar todos participantes aí do nosso congresso. Estou aqui hoje para trazer um tema sobre o esporte, um novo olhar sobre a deficiência. Eu gostaria primeiro de me apresentar a vocês, né? Meu nome é Gilmar, né? Sou formado Gilmar Araújo, trabalho com paradesporto há alguns anos, mas eu sou formado em Educação Física pela UFPB, sou especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Viga de Almeida, no Rio de Janeiro, tenho mestrado em Educação pela UPAP, do Paraguai. Aqui, a minha atuação profissional na área do paradesporto, eu sou professor concursado do Estado, mas não estou em sala de aula, porque eu assumi uma coordenadoria técnica na gerência executiva de pessoas com deficiência da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba, né? Nós, lá onde a gente trabalha, desenvolvemos projetos para o fomento e desenvolvimento do esporte paralímpico no estado da Paraíba. Vários projetos nós desenvolvemos lá já, um deles mais exitoso e que levou a Paraíba hoje a ser uma referência no paradesporto no Brasil. Primeiro foi a inclusão das modalidades paralímpicas dentro dos Jogos Escolares. Os Jogos Escolares um evento aqui na Paraíba muito forte, desde a década de 60, e é desenvolvido os Jogos Escolares, então um jogos muito bem divulgado, muito bem planejado, e aí eu sempre militei para que dentro dos Jogos Escolares existissem as modalidades paraescolares. E aí, em 2011, quando eu fui para a secretaria, nós conseguimos incluir as modalidades paralímpicas dentro dos Jogos Escolares, e aí foi o grande crescimento da Paraíba, porque a gente começou a trabalhar a base, descobrir os meninos nas escolas, e a coisa foi aumentando. Paralelamente a isso, nós criamos um outro projeto, que é o Paraíba Paralímpico. Hoje nós somos mais de 45 professores em 39 cidades diferentes do estado, desenvolvendo escolinhas de paradesporto, porque nós encontramos os meninos na escola e muitas vezes não tinham qualidade. E aí fomos criando os projetos, começamos em 2012 com 2 cidades só, João Pessoa e Campina Grande, e hoje já temos 39 cidades em todo o estado. E outro projeto também foi criado por nós, foi os Jogos Paralímpicos. Tinha alguns jogos aqui na Paraíba antes de 2011, mas era mais tipo festival, onde dava medalha para todo mundo, onde todos iam participar. E aí nós criamos os Jogos Paralímpicos da Paraíba com um viés mais esportivo, com classificação funcional, com todos tendo um olhar mais para o esporte. E também, a partir desse ano, eu também sou professor da Rede Municipal de João Pessoa, sou professor concursado da Rede Municipal de João Pessoa, e esse ano eu fui convidado para assumir uma coordenação também na Prefeitura, na Secretaria de Educação, que é a coordenação de inclusão e paradesporto da Divisão de Educação Física, onde a gente trabalha também desenvolvendo projetos, estamos começando a desenvolver os projetos também na área de paradesporto e inclusão nas escolas públicas de João Pessoa, das escolas do município de João Pessoa. E também atuo não apenas na gestão, mas também trabalho diretamente com os atletas. Eu sou técnico de bocha paralímpica da ACARD, que é a Associação de Criatividade Artística e Desportiva da Paraíba, onde desenvolvemos desde 2007 equipes de bocha paralímpica. Também tem algumas passagens também pelo atletismo paralímpico, e já chegamos à Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica em 2013, eu fui técnico da Seleção Brasileira Sub-21, que ganhamos o Pan-Americano em Buenos Aires, na Argentina. Então, e hoje também estou como membro da Comissão de Educação Física Escolar do CREF da Paraíba. Então, essa aí é um pouco sobre mim, mas antes de qualquer coisa, eu queria colocar um videozinho para a gente ver mais ou menos o mundo do que é o esporte para a pessoa com deficiência. Quando eu coloquei esse tema, porque eu coloquei um tema naquilo que eu vivo. Eu costumo dizer que eu gosto de olhar o deficiente de outra forma, onde todos olham o deficiente, às vezes com pena, achando que o deficiente é coitadinho, é o bichinho, precisa de ajuda. O meu olhar, muitas vezes, é olhar o potencial desse deficiente. E aí eu queria começar com esse vídeo, que é um vídeo promocional que foi da última Paralimpíada do Rio, né? E todo ano, quando acaba as Paralimpíadas e as Olimpíadas, o Comitê Paralímpico faz um vídeo promocional do que foi as Olimpíadas. Então, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês é um vídeo muito legal. Vamos assistir?
Em todas as Paralimpíadas, no final, é feito esse vídeo promocional e sempre tem uma música tema. Nossa história é aqui e agora. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós para todo mundo. Vamos lá, nossa mensagem, soltar nossa voz, força e coragem. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós para todo mundo. Cada sonho uma esperança, entre a dor e a alegria, sempre nova a cada dia. Cada sonho tem seu preço, cada fim tem recomeço, cada um tem seu valor. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, vai com você com vontade, inspirando emoções. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, pelo sonho da igualdade em todos os corações. Em todos os corações. Ready, let's go right now, right here. Our body and soul making history, transforming hearts in every journey. Forever starts this very moment. Sing out loud, don't be afraid to try. Stand tall and proud, you were born to fly. Transforming us in every journey. Forever starts this very moment. Yeah, cause our hope will keep us dreaming. Every dream a new beginning. Another lesson of this teaching. Oh, there's a price for our decision. There's no difference, no division. Just believe it, yes you can. We can do it, here we go. We can do it, here we go. We're each other's inspiration. Together rising above. We can do it, here we go. We can do it, here we go. We're the real transformation. We got the power of love. We got the power of yeah. Oh. Vai na boa, vai que dá. Vai na boa, vai que dá. We're each other's inspiration. Together rising above. We can do it, here we go. We can do it, here we go. Pelo sonho da igualdade em todos os corações. Em todos os corações. Bom, vocês viram aí no vídeo, né? É um vídeo bastante emocionante. Eu gosto muito desse vídeo, dessa música. É muito emocionante toda vez que eu escuto. Já escutei, eu acho que umas 1000 vezes, em palestras, em cursos, em aula. Mas eu sempre me emociono em ver essas imagens. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a pessoa com deficiência teve uma evidência no esporte, nem em qualquer outra área da sociedade. A gente vai fazer um breve histórico aqui do caminhar das pessoas com deficiência dentro da vida, dentro do mundo, como eles eram tratados. Então, a gente vê aí na história antiga e medieval, as pessoas com deficiência, via de regra, recebiam 2 tipos de tratamento: a rejeição e a eliminação sumária. De um lado, e a proteção assistencialista e piedosa de outro. Aí vamos ver isso aí, como é que isso acontecia. Na Roma Antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. Então, lá em Roma, se você tivesse um filho, você tinha a permissão que, se ele nascesse com deficiência, tinha permissão de sacrificá-los, sem nenhum problema, sem nenhuma
lei que pudesse resguardar a vida daquela criança que tinha com deficiência. Em Esparta, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma deficiência era lançado ao mar ou em precipício. Lá em Esparta, por exemplo, lá eles as pessoas levavam os bebês para um grupo lá de sacerdotes, de anciãos, e eles olhavam o bebê. Se o bebê tivesse em perfeita condição, ele devolvia os bebês para os pais para criá-los. Se ele tivesse algum tipo de deformidade, esses bebês ficavam com eles e eles levavam a um abismo lá que tem um nome grego que significava depósito. Então, lá eles depositavam os bebês, que na verdade era um precipício, onde eles jogavam esses bebês para morrer. Já em Atenas, influenciados por Aristóteles, trata os desiguais de maneira igual, construindo-se em justiça. Os deficientes eram amparados e protegidos pela sociedade. Já tinha uma visão um pouco mais diferente em Atenas do que em Esparta. Na Idade Média, os deficientes sofreram bastante também, né? Já vinham desde a Idade Antiga, mas na Idade Média, as referências históricas enfatizam, porém, o predomínio da concepção mística, mágica e misteriosa sobre a população com deficiência. As capacidades físicas, os sérios problemas mentais e as malformações congênitas eram considerados quase sempre como sinais da ira divina, taxado como castigo de Deus. A própria Igreja Católica adotava comportamento discriminatório e de perseguição, substituindo a caridade pela rejeição. Aqueles que fugiam de um padrão de normalidade, seja pelo aspecto físico ou por defenderem crenças alternativas, em particular no período da Inquisição, no período da Inquisição dos séculos X, no século XI e XII. Então, nessa época aí, a gente vê muito, até em filmes dessa época, que a bruxa era aquela pessoa corcunda, disforme, que era perseguida por todo mundo. Aí, os monstros que ficavam na floresta, muitas vezes eram um corcunda, um deficiente. Então, eles associavam muito isso à deficiência, a uma punição de Deus, ou coisas místicas e mágicas que eram contra a religião. Então, eles associavam a deficiência a isso. Então, essas pessoas eram extremamente excluídas da sociedade, apenas por nascerem deficientes, com alguma deformação física, ou intelectual, ou mental, né? Aí é que era mais ainda discriminado também na Idade Média. Mudanças no século XV a XVII, o período conhecido como Renascimento, que também mudou tudo no mundo nesse período. Não resolveu naturalmente essa situação de maneira satisfatória, mas sem dúvida ela marca uma fase mais esclarecida da humanidade e das sociedades em geral. Ocorreu uma paulatina, inquestionável mudança sociocultural, cujas marcas principais foram o reconhecimento do valor humano, o avanço da ciência e a libertação quanto aos dogmas e crendices típicas da Idade Média. Dessa forma, de certa forma, o homem deixou de ser um escravo dos poderes naturais ou da ira divina. Então, nesse período, as pessoas deixaram de viver. Tudo era aquela dicotomia do mal e do bem, do diabo e de Deus. Coisas boas eram de Deus e coisas mal, entre aspas, mal era do diabo. Então, no Renascimento, tudo mudou e começou a ter uma luz um pouco diferente sobre as pessoas com deficiência, né? Porque foi se dando valor mais ao ser humano, Então, a pessoa com deficiência também, como ser humano, passou a ser menos discriminada, mas não naturalmente, totalmente. Até hoje nós temos discriminação com deficiente, então naquela época também havia, mas em menos intensidade do que na Idade Média. Aí vem um questionamento, né? Hoje a gente vê que o mundo avançou, a visão sobre o deficiente vem mudando a cada vez, e aí chega o desporto paralímpico também, para ajudar nessa concepção de inclusão e de participação das pessoas com deficiência ativamente na sociedade.
A história do movimento paralímpico, mais ou menos, eu vou falar bem rapidamente. O esporte para pessoas com deficiência existe há mais de 100 anos. Nos séculos 18 e 19, a contribuição das atividades esportivas foi maior no sentido de reeducação e reabilitação das pessoas com deficiência. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 18, a fisioterapia e a medicina esportiva surgiu como recursos importantes. Então, nesse período aí, o esporte começou a entrar mais forte nesse olhar, no olhar da reabilitação, no olhar da reeducação das pessoas com deficiência. As primeiras notícias da existência de clubes esportivos para pessoas com deficiência, pessoas surdas, datam de 1888 em Berlim, na Alemanha. Em agosto de 1904, foram realizados em Paris os Jogos do Silêncio. Em 1944, ainda durante a Segunda Guerra, o governo britânico contratou, entre outros, o neurocirurgião alemão Dr. Ludwig Goodman. Ele veio organizar a primeira competição para atletas em cadeiras de roda no dia 29 de julho de 1948. Essa data passou a ser considerada o início do movimento paralímpico mundial. O Dr. Ludwig, ele é o patrono das Paralimpíadas, como Pierre de Coubertin foi o idealizador das Olimpíadas da Era Moderna. Dr. Ludwig Goodman, ele é o patrono da Paralimpíada. A partir dele que surgiu todo o movimento paralímpico mundial, que também tinha a visão da reabilitação, principalmente em 52, ex-soldados holandeses se uniram para participar dos Jogos de Stonemalville, fundado também pelo Dr. Ludwig, em 1948. Esses Jogos de Mondonville, inclusive a tocha paralímpica, que foi acesa agora nas Paralimpíadas, ela não vem da Grécia, como os Jogos Olímpicos, ela vem dessa cidade de Mondonville, que foi o início do movimento paralímpico. 8 anos depois, em 1960, incentivado pelo Dr. Antônio Maglio, diretor do Centro de Lesionados Medular de Ostia, na Itália, o comitê organizador dos Jogos de Stonemalville aceitou o desafio de realizar os Jogos em Roma logo após a realização dos Jogos Olímpicos. Então, foi pela primeira vez que esses Jogos, que eram os Jogos de Stonemalville, passaram a ser Jogos Paralímpicos e, paralelamente, com os Jogos Olímpicos, assim como é até hoje. Acabou os Jogos de Roma, depois começou as Paralimpíadas de Roma. Então, de 1960 para cá, a gente vê que os Jogos vão sendo realizados na mesma sede dos Jogos Olímpicos, e passaram a caminhar junto. Isso aí deu um grande crescimento para o movimento paralímpico. Por quê? Porque se teve mais visibilidade, as pessoas começaram a olhar mais para as pessoas com deficiência, e os próprios deficientes começaram a ver que poderiam fazer uma coisa diferente. Além de usar a atividade física apenas como reabilitação, como uma forma médica, a medicina ou a fisioterapia, mas também de forma desportiva, forma de competição e viver também no esporte. Lemas olímpicos e da educação física. Aí a gente vai entrar um pouco sobre por que isso acontece, certo? Nós temos 3 lemas olímpicos: citos, altos e fortes. São nomes latim, que significa velozes, altos e fortes. Então, esse é o tema olímpico. Ele busca pessoas que são fortes, altos e velozes. Esse é o tema olímpico. Então, paralelamente à formação de educação física, a gente vê que a educação física como um todo, ela busca o corpo perfeito, ela busca a perfeição do corpo, o mais forte, o mais veloz, o mais alto, o mais bonito, o mais belo. Então, sempre teve um grande problema na questão da percepção das pessoas com deficiência em relação ao esporte e à própria educação física. Tanto os lemas olímpicos remetem a ser o mais forte, a ser o mais alto, a ser o mais veloz,
como a educação física busca corpo perfeito e também esses ideais olímpicos. Então, aí fica naquela questão. O que é que um aluno de educação física, por exemplo, um aluno ou um estudante de educação física entra na faculdade, o que é que ele busca e o que é que ele quer estudar? Ele busca estudar sobre o corpo perfeito, sobre a fisiologia, sobre a anatomia, sempre da perspectiva de um corpo perfeito, de um corpo saudável, de um corpo forte, de um corpo alto, de um corpo bonito, de um corpo magro, hoje em dia, claro, né? Do corpo magro, das curvas, das proporções adequadas. Então, isso atrapalha muito no esporte paralímpico. Eu fiz uma pesquisa, que é o tema do meu mestrado, eu pesquisei as formações dos professores de educação física no estado da Paraíba. E a gente conseguiu perceber que, dentro de um curso de educação física como um todo, a faculdade que tinha uma carga horária maior, tinham 2 disciplinas voltadas à pessoa com deficiência. Uma, a educação física adaptada, e a maioria das universidades tinha uma cadeira optativa de Libras, que é o Língua Brasileira de Sinais. Então, a gente vê que é muito pouco conteúdo que se é ministrado dentro de um curso de educação física. Eu costumo dizer que o aluno de educação física, ele é privado completamente de ter uma visão diferente, uma visão do esporte diferente da pessoa com deficiência. Por quê? Porque ele foi retirado dele a possibilidade dele buscar conhecimento maior também das pessoas com deficiência. Hoje, a BNCC, ele coloca a questão da inclusão como um tema articulador. Antes, o termo era tema transverso. Transverso queria passar por todas as disciplinas. Hoje, ele chama articulador. Ele não detém uma disciplina só, detém aquilo ali. Só que nas universidades, nas formações, em todas as disciplinas, o tema inclusão, ele é legado a uma cadeira específica à parte. Vamos dar o exemplo da minha área de educação física. Imagine se nós tivéssemos uma inclusão de fato, uma formação para a inclusão de todos, porque isso que deveria ser. Tanto das pessoas com deficiência, sem deficiência, de todo mundo. Então, em vez de eu ter uma disciplina de educação física adaptada, eu deveria ter, quando você vai estudar basquete, dentro do basquete estaria estudando também um conteúdo de basquete em cadeira de roda, do vôlei sentado, do atletismo, do paraatletismo, da natação, a paranatação, do treinamento desportivo, eu também estudar sobre treinamento desportivo de pessoas com deficiência, e assim por diante. Avaliação física, avaliação física de pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, se eu tivesse uma formação onde a inclusão e o tema da pessoa com deficiência, porque são cidadãos e devem ser assistidos também pelas formações que também se prestam a isso, então, o aluno que se formaria em educação física, quando ele chegasse ao campo de trabalho, que se deparasse com pessoas com deficiência, ele com certeza teria um olhar diferente sobre a pessoa com deficiência. Infelizmente, isso não acontece. As pessoas que trabalham com pessoas com deficiência são consideradas até pessoas especiais, iluminados, nos elogia porque nós trabalhamos com pessoas com deficiência. E qual a diferença de trabalhar com uma pessoa com deficiência ou uma pessoa sem deficiência? O conhecimento que eu tenho, eu posso atender as duas pessoas. Então, nós não somos mais nem menos do que ninguém porque atendemos pessoas com deficiência. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter uma formação onde nós olhássemos para uma pessoa com deficiência e não enxergássemos a diferença, mas sim enxergássemos a possibilidade. Então, por isso que esse tema eu gosto muito de colocar um novo olhar sobre a pessoa com deficiência, um novo olhar. O esporte se propõe a isso. Quando a gente olha para uma criança ou um jovem com deficiência e tem a perspectiva de incluí-lo no esporte ou na atividade física, eu não estou focando diretamente na deficiência dele. Ao contrário, eu estou vendo a deficiência dele, mas o meu foco é na possibilidade, nas potencialidades que ele pode apresentar naquele determinado esporte. Se eu vou buscar um esporte que precisa de velocidade, eu vou buscar velocidade nele. Se eu preciso de precisão, eu vou buscar precisão nele. Um esporte de marca, eu vou buscar que ele tenha condições de fazer isso. Então, o olhar para a pessoa com deficiência dentro do esporte
Nunca pode ser, como era antes, sobre o coitadinho que está precisando de uma atividade que muitas pessoas olham. O bichinho, a reabilitação, ele vai se superar. Não, não é isso. O olhar é de olhar a pessoa com deficiência como olhamos qualquer outro atleta e buscarmos ver nele a potencialidade. A gente vai trazer alguns exemplos aqui de alguns atletas que teve esse olhar de potencialidades e mudaram sua vida. Mas antes disso, eu queria ver um pouco com vocês sobre o que é que a gente também está fazendo na base. Nós acreditamos que a escola é o lugar onde tudo pode mudar, onde a visão das pessoas pode mudar em relação à deficiência. Então, a educação física ela tem uma contribuição muito importante dentro desse processo, dentro das escolas. Então, há uma grande discussão atualmente sobre a questão da educação física adaptada. Alguns com o trabalho para pessoas com deficiência, onde os planejamentos se dão a partir da deficiência do sujeito, com atividades consideradas para o nível das suas condições, entre aspas, né? No entanto, a participação se restringe apenas às pessoas com deficiência. Desta forma, a educação física adaptada acaba não sendo uma estratégia de inclusão, porque a escola comum, o intuito é realizar um trabalho em que os sujeitos com ou sem deficiência compartilhem das experiências de vida, convivendo e aprendendo uns com os outros. Quando nós referimos à adaptação das atividades nas aulas de educação física, estas não devem ser pensadas apenas para as pessoas com deficiências, ou a partir das deficiências, mas pensada na turma como um todo e planejada de modo que as atividades sejam flexíveis e acessíveis às possibilidades de cada um. Então, quando a gente pensa numa educação física hoje, com essa nova diretriz, com esse novo olhar, então a gente vai pensar, eu vou fazer uma aula de educação física aqui, e para esse deficiente cadeirante aqui, eu vou botar ele ali no cantinho fazendo outra coisa. Não é nesse sentido. Então, a gente quer estimular, quer preparar, quer trabalhar com os professores para que eles tenham um olhar diferente sobre essa pessoa com deficiência, que ela é uma parte da turma, que ele faz parte de toda a turma. Então, ele também tem o que ensinar, também tem o que aprender dos outros alunos. Então, a atividade tem que ser acessível a todas as pessoas. Inclusive, dentro de uma turma de educação física, a gente vai encontrar várias diferenças. A gente vai ter o gordinho, vai ter o maguinho, vai ter a menina que não gosta de suar, vai ter aquele menino que é o secura, que só quer bola. Então, todas essas características de todos os alunos da turma têm que ser atendidas. Então, a gente tem que pensar numa atividade que todos possam estar participando ao mesmo tempo. Essas atividades têm que ser acessíveis a todos, inclusive as pessoas com deficiência. E aí, quando a gente adentra mais ainda, se nós tivéssemos a formação nas escolas das pessoas com deficiência sendo incluídos de fato, não apenas de direito, aí sim, nós poderíamos mudar muito a visão da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Uma coisa que eu digo assim, se a educação física não conseguir incluir, nenhuma disciplina na escola consegue incluir. Porque a educação física, por si só, eu não vou puxar sardinha para o meu saco aqui, mas quando a gente está na sala dos professores esperando que toque depois do recreio, se o professor de educação física atrasar 1 minuto, os meninos estão na porta lá, bora, professor, está na hora, vamos lá. Agora, ninguém faz isso com o professor de matemática, com o professor de português. Vocês todos que já passaram pela escola sabem disso. Então, o que a educação física não conseguir incluir, fique certo que ninguém vai mais conseguir incluir. Nós sabemos que tem algumas deficiências muito difíceis. Tem outras que você pode adaptar, não precisa nem de adaptação, eles participam tranquilamente de qualquer atividade que você fizer. Aí o que é que precisa? Precisa conhecimento da deficiência, precisa conhecimento do aluno, saber as suas potencialidades, suas capacidades para poder fomentar isso e poder desenvolver isso na vida do aluno. E falando um pouco sobre a questão do olhar, esse vídeo aqui é muito interessante. Eu gosto muito dele, eu acho que provavelmente vocês já devem ter visto nas redes sociais. Quando a gente olha mais perto e a gente vê a diferença. As pessoas costumam olhar as pessoas com deficiência
sempre subestimando as pessoas. Você olha as pessoas com deficiência muitas vezes com pena, muitas vezes com desprezo ou até mesmo com preconceito. Então, esse vídeo vai mostrar algumas coisas e vocês prestem atenção em duas coisas. Não apenas na capacidade das pessoas com deficiência, mas o olhar das pessoas para com essas pessoas com deficiência. Antes deles fazerem as atividades e depois que eles fizeram a atividade. Então, é isso que a gente está querendo trabalhar um pouco hoje. E quando chega, todo mundo bota o olho, né? O que é que esse cara está fazendo aqui? O que é que essa menina está fazendo aqui, cega? Então, todo mundo olha, já olha, meio atravessado, né? Você vai aumentar mais ainda, pô. Que isso? A barra quase enverga, velho. A gente começou a fazer olhando. É sério isso? Aí eu olhei com o supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma. Bora, bora. Mais uma. Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, ele deu uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar. E depois continuou não querendo treinar mais ainda. Bom, que pena que nós não estamos ao vivo, né? Para a gente poder debater e conversar um pouco mais sobre esse tema e ter o retorno de vocês. A gente está nesse vídeo gravado, nessa aula gravada, mas deu para pegar bastante o que eu queria falar através desse vídeo. O vídeo começou com o pessoal chegando na academia, o pessoal olhando como se estivesse dizendo, o que é que esse anão está fazendo aqui? O que é que esse aleijado está fazendo aqui? Essa pessoa com uma perna só. Já olhavam atravessado. E quando ele começou a botar peso, começaram a ficar não acreditando que ele ia botar mais peso na barra, né? E o cara que foi correr também, todo mundo começou lá a olhar. A primeira coisa que eu olhava, teve até um que olhou logo, saiu da sua esteira e foi olhar logo para a perna dele, né? Porque não tinha uma perna. Então, é uma coisa muito... não é uma coisa comum da gente ver nas nossas academias, nos nossos espaços de atividade física, as pessoas nesse nível e com deficiência praticando. Mas aí eu me pergunto, por que não? É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Por que não as pessoas com deficiência não têm livre acesso a esses lugares, não se sintam à vontade de estar nesses ambientes, nas academias, nos espaços de lazer, nos espaços de atividade física? Aí vem do que a gente estava falando também, da formação do professor de educação física, que não é privado dessa formação, e aí a sociedade toda perde. Esses atletas muitas vezes são obrigados a treinar em um lugar só para deficientes, um centro de treinamento só para deficiente, quando tem alguns cantos do Brasil que tem e outros não tem. E aí é comum a gente perder bastante espaços que as pessoas com deficiências poderiam estar ocupando esses espaços, sendo público consumidor. As academias querem alunos, as pessoas com deficiência são público consumidor, são pessoas que consomem, que desenvolvem a economia, que estão aí.
Na Paraíba aqui, a estatística do estado que eu moro é 27,1% da população com algum tipo de deficiência. Isso é muita gente. Mas onde é que está esse povo? Onde é que está esses 27,1% da população que muitas vezes a gente não vê? Ou não vê porque as pessoas dizem que o deficiente às vezes é invisível para a sociedade, ou porque essas pessoas estão só dentro de casa e não tomam para si esses espaços. Espaços de lazer, espaços de atividade física, espaços de política, espaços da educação, espaços no mercado de trabalho. E é essa pergunta que nos fazemos e que vamos continuar sempre fazendo para que as pessoas com deficiência tenham espaço. Mas eu quero trazer para vocês também histórias reais, conhecendo histórias reais. A gente vai conhecer a história de 2 para-atletas. Uma é um atleta minha, que eu treino, e outra que hoje é um companheiro de trabalho que também é com deficiência. A primeira é Ruth Ernestini. Ela é uma atleta de bocha paralímpica. Para quem não conhece essa modalidade, é uma modalidade que ela é a modalidade mais inclusiva do paradesporto. Por quê? Porque ela atende, ela é elegível para pessoas com deficiência mais severa. São pessoas que têm paralisia cerebral, tetraplegia, ele tem que ser comprometido os 4 membros, não pode ter movimento funcional nos 4 membros, para ele poder participar desse esporte. No caso da Ruth, ela nem funcionalidade de lançar a bola ela tem. Por isso que não sei se vocês estão percebendo aí na frente dela, tem uma calha e um capacete, porque ela joga com esse capacete, com uma ponteira, e essa calha para poder a bola lançar. E o pai dela, que está ao lado aí, José Antônio, ele é o calheiro dela. Ele fica o tempo todo de costa para o jogo, fazendo os movimentos que ela pede para poder fazer o jogo. Então, é uma modalidade bastante inclusiva, inclusive, quando eu conheci a Ruth, eu conheci primeiro o pai da Ruth, eu estava numa aula, e o pai da Ruth é psicólogo, ele estava dando uma aula, e ele começou a dar um exemplo da própria filha dele, né, que tinha paralisia cerebral, e eu já trabalhava com a bocha paralímpica. Aí ele começou a descrever a filha dele, o que é que ela fazia, o que ela não fazia, como ela fazia, o comprometimento dela físico, tudo ele começou a descrever, e os meus olhos foram enchendo de brilho, doido que a aula desse um intervalo para eu falar com o Zé Antônio, chamando ele para participar da bocha. E assim eu fiz. Quando deu o intervalo da aula, fui falar com ele, me apresentei, disse o que eu fazia, que eu era técnico de bocha paralímpica, que nós tínhamos um projeto lá na APAI de João Pessoa, e que gostaria que levasse a filha dele para conhecer e tal, sabe? Aí ele, assim que eu mostrei para ele, ele começou a dar as dificuldades de Ruth. Ela não tem condições, ela é muito comprometida, a coluna dela parece um C, ela não fala, ela não anda, ela não consegue segurar nada na mão. E quanto mais ele falava das dificuldades dela, mais os meus olhos brilhavam, porque, na verdade, no paradesporto, quanto mais comprometido o atleta, ele pega uma classe funcional mais baixa, ele vai competir com atletas mais comprometidos. Então, eu precisava de atletas comprometidos para formar a minha equipe. Então, ele falando isso, não, mas esse esporte é para esse tipo de deficiência, é para ela mesmo. Consegui convencê-lo, ele levou a Ruth ao treino. Depois eu vim saber depois que nesse período Ruth estava passando por uma depressão, ela estava com em volta de 16 para 17 anos, acho que era nessa faixa, 16 para 17 anos, estava passando por uma depressão porque ela dizia que orava, pedia a Deus 2 coisas na vida, que era andar e falar, coisa que ela não vai fazer nunca, a não ser que Deus faça um milagre. Mas na condição da deficiência dela, ela nunca vai falar e nunca vai andar. E era isso que pedia a Deus. E via como toda adolescente, as colegas se desenvolvendo como meninas, arranjando namorado, e ela em cima de uma cadeira de roda, e isso a levou a uma depressão. Quando ela entrou na bocha, ela viu no esporte uma coisa que ela podia fazer muito bem. E aí, daí para frente,
Ruth começou a se desenvolver na Bosch, já viajou o Brasil inteiro para competições. Desde 2008 que Ruth treina, ela se melhorou tanto que até na escola ela começou a estudar mais, terminou o ensino médio, entrou na faculdade, se formou, hoje ela é administradora de empresas, ela formou-se em administração de empresas. Então, tudo na vida dela mudou, através do esporte. Ela continuou e continua até hoje treinando muito, e se você perguntar qual é o sonho de Ruth hoje, ela é ir para uma Paralimpíada. Então, uma pessoa que vivia em cima de uma cama, saía da cama para ir para a escola e para os tratamentos médicos, fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, médicos. Então, essa era a vida de Ruth. Agora, ela sai de casa para ir para um ginásio treinar. Ela sai de casa para ir para um aeroporto viajar para a competição. Ela sai de casa para fazer várias coisas que não seja apenas tratamento médico. Então, hoje, Ruth é reconhecida. Eu me lembro que uma vez ela estudava numa escola em Bahia, e quando eu passando lá na Avenida Liberdade, na cidade de Bahia, que é o nome dessa avenida, estava um outdoor de Ruth bem grande lá, que ela era um outdoor da escola que ela estudava. Então, ela era a garota propaganda da escola. Ela deixou de ser a deficientezinha da escola, passou a ser a garota propaganda da escola, porque já era uma atleta de referência. Ela passou a ser referência da família dela. O pai dela mesmo disse, através de Ruth eu já conheço o Brasil todo, que eu não conhecia nada, mas através de Ruth ele conhece o Brasil. Ela passou a ser referência na sua família, passou a ser referência no seu bairro, na cidade e no estado da Paraíba, através do esporte. Então, o esporte mudou a vida de Ruth. A gente vai escutar um pouco, não dela, porque ela não fala, mas o pai dela vai falar por ela, nesse vídeo aqui à frente. Estamos aqui com Zé Antônio e Ruth. Ruth é atleta paralímpica e compete na classe PC3, que precisa de um dispositivo auxiliar, como vocês estão vendo aí, a calha. E ela precisa de um calheiro que auxilie ela em todas as ações. Então, ela não tem funcionalidade nos membros para poder lançar a bola, e ela precisa desse dispositivo. Nós vamos conhecer um pouco sobre ela. Ela não tem comunicação oral, então o pai dela vai responder algumas perguntas para a gente conhecer um pouco mais. Ruth e Zé Antônio, né? O que foi o esporte paralímpico na vida de vocês? Assim? Como ele apareceu? O que é que mudou na vida de vocês? E o que representa o esporte na vida de vocês? E o esporte especificamente, como ela, como uma pessoa com deficiência, vê no esporte a sua atividade hoje. Bom, o esporte na vida de Ruth, se não é tudo, é quase tudo. Porque isso mudou radicalmente a vida dela. No sentido de que, para nós, Ruth, devido à tetraplegia, não tinha condição de fazer praticamente nada. Era simplesmente na mão dos especialistas, dos técnicos em fisioterapia, fono, a atividade escolar que ela fazia, sendo auxiliada por uma prancha com as letras. E quando nós fomos informados a respeito desse esporte, e Ruth poderia praticar a bocha paralímpica, nós até rimos, porque não acreditamos na capacidade dela de praticar o esporte de alto rendimento, de sair de casa para uma quadra e competir de igual para igual com outras pessoas. No entanto, sendo convencidos pelo professor Gilmar, que nos convidou para fazer uma tentativa, levarmos o grupo para ver o que era o esporte. Quando chegamos lá, imediatamente ele colocou o Ruth na quadra e foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou pelo esporte, competindo inicialmente com um pedaço de cano, mas foi algo assim que nós vimos a mudança a partir do brilho dos olhos dela. Nesse momento, quando o esporte da bocha foi apresentado a Ruth, e Ruth estava com
Bom, o vídeo deu uma travada, mas deu para passar a mensagem. Ele ia colocar aí aquilo que eu já havia colocado. E aí, Ruth, ela é hoje uma atleta que vive do esporte, né? Porque ela recebe, através do seu desempenho, nas colocações que ela tira nas competições, ela tem direito a receber o Bolsa Atleta. E então ela sempre busca esses resultados para poder receber o seu sustento também. Hoje ela é uma atleta profissional, entre aspas, né? Porque a bocha não é um esporte profissional, mas através dos incentivos governamentais e bolsas, ela pode viver, receber o seu ordenado mensal, né? Então, Ruth hoje ela é contemplada do Bolsa Atleta estadual e já foi contemplada do Bolsa Atleta federal também, porque depende da colocação que ela tiver. E um ano desse ela coincidiu, o Campeonato Brasileiro de Bocha coincidiu com o Campeonato Brasileiro Paralímpico de Bocha, né? E aí a gente ficou na dúvida, porque ela tinha se inscrito no Enem na época, e a gente foi perguntar, e aí, Ruth, você vai fazer o Enem ou vai para o Campeonato Brasileiro? E ela não teve dúvidas em dizer, eu vou atrás da minha bolsa. Da Bolsa Atleta, claro, né? Vou atrás da minha Bolsa Atleta. Enem tem todo ano. Então, ela foi para o Campeonato Brasileiro, foi competir, e depois fez o Enem, depois entrou na faculdade, e hoje é formada. Então, Ruth já está no esporte desde 2008, vai fazer 13 anos, e é uma atleta de referência no Brasil, na bocha paralímpica. E agora, a bocha paralímpica houve uma mudança agora nesse novo ciclo olímpico, que antes o masculino e o feminino competiam todos juntos, na mesma classe, e agora dividiu masculino e feminino. Então, as coisas melhoraram muito mais ainda para a Ruth, que possa ser que nos dê muita alegria aqui ainda para frente. Outro atleta que a gente vai trazer para vocês é o Romero. Ele é um atleta de basquete em cadeira de roda. Ele é de Recife, mas já vive aqui em João Pessoa há alguns anos. E ele tem uma história muito especial também. Eu vou deixar ele contar para vocês, depois eu vou contar um pouco mais sobre a história dele. Nosso amigo Romero, atleta de basquete em cadeira de roda. E a gente está aqui para conversar um pouco com ele, saber um pouco o que foi o esporte na vida dele, que através de uma visão, não apenas de olhar o deficiente como um limitador, a deficiência da pessoa, mas alguém olhou para ele e viu o potencial dele. E hoje a gente pode conhecer um pouco dele, a gente conhece a história dele, sabe que o esporte mudou a vida dele e até hoje faz parte da vida dele. Ele vai contar um pouco a história dele para vocês. Então, bom dia a todos. Eu comecei no área do esporte, comecei com 17 anos. Até então, as pessoas me viam de uma forma como uma pessoa incapaz. Bom dia, esse aqui é o nosso amigo Romero, atleta de... Não ser o melhor, não é ser o melhor, mas você tem que ir até onde você pode descobrir que você pode. Isso é descoberta do potencial. Então, o esporte ele ajuda muito nisso, principalmente para desporto. Porque eu vi palestrantes falando, muitas vezes a gente sempre duvida da nossa capacidade. E aí ele disse uma certa frase que eu achei muito interessante. Que nem eu ainda tinha observado isso. Que quando você olha para uma pessoa com deficiência, você não enxerga aquelas possibilidades. Você apenas enxerga que ele é incapaz. Mas se você analisar até uma pessoa que não fala, ela tem a capacidade de se comunicar da forma dela, mas tem. Então, você tem que observar os potenciais que as pessoas têm. E o esporte proporciona isso às pessoas. O paradesporto me proporcionou isso. Eu não sabia que eu tinha a capacidade de fazer o que eu faço hoje em dia, e foi através dele que eu descobri que eu gosto do esporte, que eu poderia trabalhar com o esporte, eu trabalho com o esporte e trabalho também com a educação. Ok, Romero, só para desatualizar, Romero é ainda atleta de basquete cadeira de roda, mas
mas também é professor de educação física, é formado em educação física, é professor do estado da Paraíba, é professor concursado do estado e professor concursado também da rede municipal de João Pessoa. Então, através do esporte que mudou a vida dele, hoje também ele contribui com a mudança de vida de outras pessoas com deficiência também e sem deficiência também na sua escola que ele dá aula. Obrigado, Romero. Foi um prazer conhecê-lo e que sua palestra aí, que suas palavras possam servir de incentivo para mais pessoas ter a inclusão como uma forma de vida, uma forma positiva de fazer diferença na vida das pessoas. Um abraço. Bom dia, isso aqui é... Bom, esse aí foi o Romero, né, que vocês puderam escutar um pouco das palavras dele. Como ele falou mesmo, é um cara que tem uma história de vida bem interessante, assim, de superação, de mudança de vida. Romero é de Recife, como eu falei para vocês. Ele nasceu e criou numa comunidade chamada Os Coelhos. Quem é de Recife conhece essa comunidade. Uma vez um amigo meu foi falar que eu tinha um atleta lá que morava nessa comunidade, se ele podia dar uma assistência. Ele chegou e ficou com medo, porque é uma das comunidades mais perigosas de Recife. Então, ele nasceu lá, tomava banho nos mangues lá, debaixo das palafitas, um garoto pobre, de uma comunidade pobre, deficiente, e, como ele mesmo falou, aos 17 anos, alguém apresentou o paradesporto para ele. E esse apresentar do paradesporto para ele mudou completamente a vida dele. Porque Romero saiu de Recife para jogar, ele vinha jogar, como ele jogava bem, ele saía de Recife para jogar em outras equipes, em outros estados, e ele recebia salário por isso, mas também ele começou a exigir das pessoas que o contratavam para pagar o curso de educação física para ele. Outros atletas da mesma época dele não estavam muito se importando em estudar, e ele viu que através do estudo ele poderia mudar a vida dele. Então ele se formou em Natal, na equipe que ele jogava, e ao se formar, passou no concurso do estado da Paraíba, onde ele já havia jogado também aqui nas equipes aqui da Paraíba e conhecia todos nós. E aí sim, aí ele entrou no estado da Paraíba como professor concursado. Hoje ele trabalha comigo na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Ele é também um dos coordenadores técnicos da gerência de paradesporto. Ele é o coordenador dos Jogos Paralímpicos e coordena os projetos de basquete. E também passou no concurso da Prefeitura de João Pessoa. E hoje ele é professor de uma escola dos Laios Tambaú, uma escola do município de João Pessoa, e ele também dá aula e também desenvolve o basquete cadeira de roda. Ainda joga basquete cadeira de roda pela equipe da APD, e também é o técnico, ele é o atleta e o técnico. Eu fico dizendo aí, quando é que ele vai se aposentar? Porque ele diz que não, quando chegar um que me substitua, eu posso se aposentar. Então, Romero para mim, é um exemplo de superação, que o esporte transformou a vida dele, e também a educação transformou a vida dele. Ele ainda fica dizendo, não, eu sou pobre, não sei o que, se tu é pobre, nada, Romero, tu é um cara que compra apartamento, compra carro zero, como é que tu é pobre? Então, e daí eu fico brincando com ele, mas na realidade que ele veio, lá da favela dos Coelhos, e hoje é um professor renomado, conhecido, respeitado, naquilo que ele faz, naquilo que ele desenvolve, e vive bem também financeiramente, que isso também é importante na vida de todos nós. Então, através do esporte, Romero mudou a sua educação, através do esporte, Romero mudou sua condição social, através do esporte, Romero também hoje é um cidadão produtivo na sociedade. Então, através do esporte, o esporte também muda vidas, muda capacidades, muda olhares, muda tudo na vida de uma pessoa com deficiência. Aquele que um dia era, pejorativamente, o ceguinho, o aleijadinho, o doidinho, hoje, através do esporte, ele pode se tornar o atleta paralímpico e mudar a realidade da sua família, mudar a realidade da sua cidade, da rua, do seu bairro, do seu estado e do Brasil, como temos muitos atletas hoje que também são referências mundiais. Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Fica aqui a minha alegria de ter estado aqui com vocês.
e poder trazer um pouco da realidade do paradesporto para vocês. Infelizmente, não é uma palestra ao vivo, que a gente pode conversar, que a gente pode interagir, mas que o pouco que eu pude contribuir, eu espero que seja produtivo na vida de vocês, que estão aí fazendo esse congresso online. E estou aqui, moro aqui em João Pessoa, quem precisar de mim, pode me procurar, ou na Secretaria de Esporte, ou na Secretaria de Educação do município. Estamos para servir vocês, servir aquelas pessoas que realmente querem ter uma visão diferenciada sobre a inclusão, e fico à disposição de todos. Então, um abraço a todos, que esse congresso também seja bastante produtivo para todos vocês.